Bom dia, meu aluno de matemática elementar. Vamos ver aqui uma prévia para a prova 1, que ocorrerá brevemente. Isso aqui vai ser praticamente uma repetição da aula presencial 1, que vimos a semana passada, mas vou acrescentar um ou outro problema a mais. Vamos ver agora questões envolvendo os conceitos de função, função injetora, sobreinjetora, bijetora. Então, uma questão poderia ser essa. Considere que f de x é x mais 1 elevado a menos 1/4. Isso significa que f de x é igual a 1 sobre a raiz quarta de x mais 1. E pretendemos, nossa intenção é que f seja uma função de reais para reais. Então a primeira pergunta A, é ela realmente uma função? Então vamos analisar. Para haver uma função, precisaria que fosse definida para todos os elementos do conjunto, do domínio R, e que essa definição fosse de uma maneira unívoca, que só houvesse um valor de f de x para cada valor de x. Mas penso que ocorreria, por exemplo, se x fosse 15. Se x fosse 15, f mais x, x mais 1 seria 16. Então, 1 sobre a raiz quarta de 16 ficaria 1 sobre mais 2 ou menos 2, porque a raiz quarta de 16 pode ser positiva, mais 2, mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 dá 16. Ou pode também ser negativa, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá 16 também. Então o denominador pode ter dois valores, ou mais 2 ou então menos 2. Portanto, a função f resulta em dois valores quando x é 15. Então, basta esse contra-exemplo para sabermos que f de x não é uma função verdadeira. Então, vou mostrar aqui as respostas para depois prosseguirmos. Então, vou apagar aqui. Então, as respostas são essas, exatamente o que eu falei há pouco. Pergunta B. Isso é uma função injetiva? A resposta é muito simples. Se não é uma função, não pode ser uma função injetiva. Então, a resposta é não. E a explicação é essa que eu dei. Viu? Outra pergunta, é uma função sobrejetiva? A resposta é não. E a justificativa é, se não é uma função, não é uma função sobrejetiva. Então, você pode responder dessa maneira. Haveria outras maneiras de responder também, mas é bastante essa que eu dei. Se quiser, faça uma pausa e pode ler tudo e raciocinar direitinho, mas a resposta que eu dei já é suficiente. E a terceira pergunta se é uma função bijetiva. Você pode responder de duas maneiras, dizendo a maneira mais poderosa, mais simples também, se não é uma função, não pode ser uma função bijetiva. Ou você pode dizer que para ser função bijetiva, precisa ser função injetiva e função sobrejetiva. Como não é nenhuma nem outra coisa, então também não é uma função bijetiva. Certo? Então, se quiser, faça uma pausa e reveja toda essa questão. Outra questão parecida. Eu dou outra função aqui. F de x igual a x elevado a 2, x ao quadrado. E tenho a intenção que isso seja uma função e quero comprovar se realmente é uma função. Viu? Então, x ao quadrado é uma função? A resposta é sim.
porque para todo x, você só obtém um x elevado ao quadrado. Então, a resposta aqui para a letra A é sim. Vou liberar aqui para ver. Porque para todo e qualquer real x, f de x tem um e somente um valor. Então tá bem, começou que f de x é uma função. Mas fico agora 3 perguntas. Ela é injetiva, ela é sobrejetiva, ela é bijetiva. Viu? Então, vamos ver se ela é injetiva. Pense, por exemplo, para ser injetiva, não pode ocorrer que há 2 valores do domínio, corresponde um só valor do contradomínio. Em outras palavras, nenhum elemento do contradomínio pode receber 2 setas, fazendo o diagrama, não pode receber 2 setas vindo de 2 valores diferentes do domínio. Então vamos pensar em um valor simples. Né? Vamos pensar num valor simples, deixe-me ver. Vamos pensar em x igual a mais 1 e x igual a menos 1. Então, vindo aqui nessa expressão, substituindo por mais 1 ao quadrado dá 1. E substituindo por menos 1 dá a mesma coisa, porque menos 1 ao quadrado também é mais 1. Então isso é proibido. Para ser uma função injetiva ou injetora, não pode ocorrer isso. Não pode 2 valores diferentes de x darem o mesmo valor x ao quadrado. Então a resposta é que f não é uma função injetiva ou injetora. Vamos mostrar aqui a resposta. Pronto, a resposta é essa daí. Pergunto também se ela é sobrejetiva. Para ser sobrejetiva, tem que todos os valores do contradomínio terem um correspondente no domínio. Mas, como o domínio aí está grande demais, é todo o domínio dos reais, o contradomínio também é todo o domínio dos reais. Penso no contradomínio no valor menos 1. Menos 1, será que menos 1 tem algum valor correspondente no domínio? Não tem. Então, pode dizer isso de outra maneira. Que nenhum real elevado ao quadrado produz menos 1. Ou podemos dizer de outra maneira, fazendo o diagrama com as setas entre elementos do domínio e do contradomínio, nenhum elemento do contradomínio, que é o conjunto dos reais, incluindo negativos e positivos zero, nenhum elemento aqui do domínio corresponde a menos 1 aqui. Então, menos 1 não é flechado por ninguém no diagrama. Então a resposta aqui é não. Não é sobrejetiva. E a explicação é essa que eu lhe dei. Nenhum real x faz com que f de x seja igual a menos 1. E por último, essa função é bijetiva? Não, porque para ser bijetiva precisava ambas essas respostas daqui e esta serem sim. Então não é bijetiva por essa razão que eu mencionei. Vou descobrir aqui para você ler. Então vamos para mais uma terceira pergunta desse tipo. A função é a mesma. Eu mudei agora os domínio e contradomínio e vou eliminar os reais negativos. Vou eliminar tanto do domínio como do contradomínio. Só estou lidando com o conjunto dos reais positivos,
tanto para o domínio como para o contradomínio. Aí a coisa vai mudar. Repara, a função é a mesma, mas as respostas vão ser diferentes, porque domínio e contradomínio mudaram. Você, quando for responder questões desse tipo, preste bem atenção quais são o domínio e contradomínio, porque pode mudar radicalmente as respostas que você está pensando em dar. Então eu pergunto, isso aqui é uma função? Sim, porque para qualquer x dentro dos reais positivos, quando eu elevo ao quadrado, só obtenho um valor. Então a resposta aqui é sim. Né? Sem dúvida a resposta é sim. Porque para todo e qualquer real positivo, x, f de x tem somente um valor. É injetiva, agora a resposta vai ser sim, ao contrário da questão lá em cima, questão 2, agora a resposta é sim. Por quê? Porque agora, para qualquer x sendo um real positivo, f de x é único. Então, a definição de injetiva é essa. É único no sentido que cada valor que você tem no contradomínio, que é um real positivo, você só tem um valor correspondente no domínio. Ou falando de maneira mais fácil de entender, se você fizer o diagrama com setas dos elementos do domínio para os elementos do contradomínio, cada elemento do contradomínio recebe uma seta. E somente, exatamente, uma só seta. Então, isso satisfaz a definição de função injetiva. Você pode responder dessa maneira. Nunca ocorre para os dois reais positivos e diferentes que f de x seja igual a f de y. Se eu completar aqui. Nunca ocorre para dois reais positivos diferentes, x e y, que f de x igual a f de y. Por outro, não. E agora pergunto, essa função é sobrejetiva? Isso é, ela cobre todos os elementos do contradomínio? Ou há uma parte do contradomínio que não é coberta? Ela é sobrejetiva, porque veja aqui a função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Viu? Então, qualquer que seja um x no contradomínio, vou chamar um y, é mais costumeiro, qualquer que seja um y no contradomínio, existe um x no domínio, tal que x vai mapear para o y no contradomínio. Então você vai responder aqui sim e vai dar essa explicação aqui. Todo real positivo no contradomínio, y, por exemplo, 4, tem um valor no domínio, x, por exemplo, 2, tal que f de x igual a y. E essa função é objetiva, a resposta vai ser sim, porque para ser objetiva precisa ser, ao mesmo tempo, simultaneamente, injetiva e subjetiva. Como isso ocorreu, você pode dizer que essa função é objetiva. Então, vou descobrir aqui. Mais uma última questão de funções. Viu? Eu dei agora 2 elevado a x. E quero testar se isso realmente é uma função. Isso é uma função? É sim. Porque qualquer que seja o valor de x aqui, você pode determinar 2 elevado a x e só vai ter um valor. Por exemplo,
2 elevado a menos 1 é menos... 2 elevado a menos 1 é 1/2. 2 elevado a 0 resulta em 0. 2 elevado a 1 resulta em 2, e assim por diante. Então isso é uma função. Eu vou responder aqui que sim, e já dei a explicação. Se você quiser ler mais devagar. Agora eu pergunto se ela é injetiva. Isso é, perguntar se ela é injetiva é se para cada elemento y no contradomínio, você só tem um elemento correspondente no domínio. Ou de uma maneira mais intuitiva, se você fizer o diagrama das setas, cada valor y no contradomínio recebe somente uma flechada. Nem recebe 0 flechada, nem recebe 2 flechadas, recebe exatamente uma flechada. Então, isso ocorre aqui porque com essa função 2 elevado a x, você tendo um elemento y, você só vai ter um elemento correspondente no domínio. Vamos supor o contrário. Vamos supor que haja dois elementos, tá certo essa maneira de explicar. Vamos supor que isso não ocorra. Vamos supor que eu tenho dois elementos x1 e x2 no domínio e tenho dois elementos para onde eles mapeiam no contradomínio, e vou chamar y1 e y2. Então eu vou mostrar aqui que y1 é igual a y2. Ou mostrar do modo contrário. Vou mostrar que se são diferentes no contradomínio, também são diferentes no domínio. E eu mostrei assim. Se eu escolhi x1 de maneira que f de x1 é y1. Isso é, y1 é 2 elevado a x índice 1. E se eu escolher y2 e x2 de maneira que y2 é a função de x2, ou seja, é 2 elevado a x índice 2. Então, nós temos que x1 é o logaritmo na base 2 de y1, e que x2 aqui é o logaritmo na base 2 de y2. Se supusermos no contradomínio que y1 e y2 são diferentes, isso implica que no domínio x1 e x2 também são diferentes. Bem, talvez tenha, eu respondo as questões de improviso, não memorizo e faço improviso. Talvez você tenha ficado confuso, que dei 2 ou 3 explicações, faça uma pausa, retorne um pouco e escolha só uma explicação, porque é bastante uma das 2 ou 3 explicações que eu dei. E agora, a última pergunta, mais uma pergunta. Essa função é sobrejetiva? Isso é, no contradomínio, cada elemento do contradomínio recebe uma seta. Repara, o contradomínio é R. Para todo elemento de R eu recebo uma seta. Por exemplo, se eu escolher y, se eu escolher 0, qual é o número que 2, qual é o valor de x tal que 2 elevado a x é 0? Não existe.
porque 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1 é menos 1 meio. 2 elevado a menos 100 é 1 sobre 2 elevado a 100. Mas nunca resulta em 0. Então, essa função não é sobrejetiva, podia dar outros motivos. Um dos motivos é que se eu escolho o 0 no contradomínio, não tem um equivalente no domínio. Há outros motivos, mas este é suficiente. Por exemplo, aqui, eu na explicação, eu dei outra razão, outro motivo. Você só precisa escolher um. Uma vez eu estou dando aqui 2, 3 motivos, e você só precisa dar um. Eu aqui dei o seguinte, que nenhum real x no domínio mapeia em 0 no contradomínio, nem em nenhum real negativo. Então, dou 2 razões, bastava você ter dado uma dessas, ou ter dado essa outra razão. Aqui, essa daqui. E agora eu pergunto se é objetiva. Você já aprendeu aqui o macete. Para ser objetiva, precisa que essas 2 respostas aqui, ambas sejam sim. Isso não ocorreu. Então, ela não é objetiva. A resposta e a justificativa foram dadas. Né? Então, obrigado e vou prosseguir da outras partes. Deus lhe abençoe nos seus estudos, meu aluno e meu amigo.